Olá, aluno, seja bem-vindo mais uma vez. Eu sou a professora Luísa Sarabia, você já me conhece, e seja bem-vindo à nossa disciplina de responsabilidade social e ambiental. É um prazer estar com você, trabalhando esse tema tão importante nos dias atuais. Nós já trabalhamos na primeira aula a crise ambiental e social e o desenvolvimento sustentável. Falei a respeito da crise, do conceito de crise, da diferença, que muitas vezes a gente pensa que a crise está relacionada apenas ao econômico, mas que a crise reflete a questão dos recursos, Nesse caso, nós estamos falando dos recursos naturais, relacionados a esses recursos que afetam também a sociedade. Então, nós trabalhamos a importância do desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável que ele trabalha os três pilares, o ambiental, o social e o econômico, buscando um equilíbrio entre esses três pilares, não priorizando apenas o econômico, como muitas vezes acontece nas organizações, tanto públicas quanto privadas. Então, esse desenvolvimento sustentável ele é essencial nos nossos dias em que vivemos uma crise socioambiental. Então, trabalhamos a questão da ética também, da importância da ética no âmbito corporativo, da ética nas organizações. Trabalhamos também na segunda aula as contradições do desenvolvimento sustentável. E hoje nós vamos trabalhar um outro tema na aula de hoje. Vamos ver? As políticas socioambientais e a gestão corporativa. Então, vamos trabalhar um outro tema com uma nova situação geradora de aprendizagem. Espero que você tenha lido seu material, que você tenha feito as atividades. É importante para a participação da aula. Então, nós vamos ter uma situação geradora de aprendizagem e você vai me ajudar a resolver 4 situações problemas. Eu convido você primeiramente a refletir a respeito. Vamos ao quadro? Então, as políticas socioambientais e a gestão corporativa, elas estão refletidas no nosso cotidiano. Então, de que forma que essas políticas socioambientais e a gestão corporativa, elas estão refletidas no nosso cotidiano? Você consegue perceber isso? Então, as empresas hoje, cada vez elas estão sendo mais cobradas. Não apenas a questão da lei que impõe que as empresas elas respeitem o meio ambiente, mas também a própria sociedade, os próprios consumidores estão cobrando cada vez mais das organizações o seu papel. Então, tanto em relação, as empresas precisam buscar essa gestão corporativa voltada para o meio ambiente, para a sociedade, não só por conta da legislação ou por conta de questões relacionadas ao ambiental, mas também pelo financeiro. Porque as organizações elas estão sendo avaliadas pelo seu índice de sustentabilidade empresarial. Cada vez mais os acionistas estão olhando para esse índice de sustentabilidade, estão olhando para verificar as organizações que estão comprometidas com o meio ambiente, que estão comprometidas com a sociedade, verificando os impactos dessas organizações, os impactos positivos e os impactos negativos no meio ambiente. Então, tudo isso tem sido avaliado e é sobre isso que nós vamos tratar hoje. Nós vamos primeiro conhecer a nossa situação geradora de aprendizagem. Então, a situação geradora de aprendizagem, o personagem da aula de hoje é o Arnaldo. O Arnaldo, ele vive em Santa Cruz da Serra, onde será construída uma represa pela empresa Guimarães S.A. Essa construção ela vai trazer benefícios, porém, o Arnaldo diz que eles perderão uma expressiva porção de terra produtiva e que vai ter impacto ambiental pela interrupção da piracema. A piracema, você já deve ter ouvido falar, é o período de desova, é onde os peixes eles precisam nadar contra a maré
para poder se reproduzir. E além disso também vai acontecer um êxodo rural e uma perda dessa cultura local. O município e o governo do estado, eles justificam a necessidade de geração de energia elétrica pela represa, que vai ter um investimento bem menor se comparado aos necessários para a termoelétrica. Então, o Arnaldo ele está questionando em relação, à construção dessa represa e de todo o impacto que isso vai trazer para o meio ambiente e para a sociedade. Para a sociedade também a questão do êxodo rural, a questão da perda da cultura local. E, em contrapartida, se justifica da parte do governo, da parte das empresas, que isso vai trazer benefícios, que é necessário. E aí a gente tem uma situação para a gente tentar resolver. Essa é a nossa situação geradora de aprendizagem e nós vamos trabalhar as nossas situações, problemas para ajudar o Arnaldo a resolver. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações-problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então boa sorte e até mais! Preparado para me ajudar? Já conhecemos a nossa situação geradora de aprendizagem e agora vamos conhecer a primeira situação problema. O Arnaldo, ele afirma que nenhum estudo prévio de impacto ambiental foi efetivamente realizado no local para justificar a construção da represa, trazendo inúmeros prejuízos. Questiona-se então se o povo local terá benefícios ou se estes serão dos que virão de outras localidades. E os impactos ambientais em razão da interrupção da piracema e em virtude da mudança do costume local? Será que eles valem o preço a ser pago para a geração de energia? Então, Arnaldo, ele questiona, traz uma série de questionamentos em relação ao impacto negativo que vai ter em relação à construção dessa represa, de que não foi feito nenhum estudo prévio sobre o impacto ambiental que pode ser causado, dos problemas relacionados à interrupção da piracema, dos problemas relacionados a esse costume local que vai se perder. Então, ele coloca esses questionamentos e nós vamos trabalhar algumas situações, alguns conceitos para a gente poder resolver esse problema. Então, primeiramente, vamos falar das políticas públicas ambientais, que vem da necessidade emergencial de se conter a crise ambiental ou a crise ecológica. As políticas públicas brasileiras começaram em 1981 com a criação da Política Nacional do Meio Ambiente e do Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA. E a partir daí, o meio ambiente ele foi considerado um patrimônio público da humanidade. Qual a importância disso, de a gente pensar no meio ambiente como um patrimônio público? Pensando assim, o meio ambiente ele passa a ter uma função de uso coletivo dos bens públicos, quando a gente pensa no ar, na água, no solo, na floresta, tudo isso é de bem considerado, de bem comum, e ele deve ser respeitado por todos. Então, a importância do meio ambiente ser considerado como um patrimônio público da humanidade. Além disso, nós temos o CONAMA. O CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, ele é um órgão
um órgão consultivo e deliberativo do CISNAMA, que foi criado por lei e faz parte da Política Nacional do Meio Ambiente. O CONAMA ele vai dispor a respeito do EIA e do RIMA. O que consiste o EIA? O Estudo sobre Impacto Ambiental. O estudo sobre impacto ambiental ele é responsável por dizer a respeito da coleta de material, da análise, da bibliografia, textos, bem como estudo das prováveis consequências ambientais que podem ser causados pela obra. Esse estudo ele tem a finalidade de analisar os impactos causados por essa obra, propondo condições para sua implantação e qual o procedimento que deverá ser adotado para sua construção. Então, a importância desse estudo sobre o impacto ambiental que o Arnaldo questiona no início a respeito da construção dessa represa, que vai avaliar as condições desse projeto, avaliando os impactos negativos que isso pode trazer para aquela comunidade local, que pode trazer para o meio ambiente, trazendo propostas para esse projeto. Então, ele é essencial quando a gente fala da construção de uma represa ou de algum empreendimento que pode trazer um impacto para o meio ambiente e para a sociedade. Além disso, nós temos, vamos lá, o RIMA. O RIMA ele é um relatório conclusivo que traduz os termos técnicos para o esclarecimento analisando o impacto ambiental. Então, o RIMA ele é o relatório de impacto ambiental, que ele vai, através do EIA, do Estudo do Impacto Ambiental, vai se elaborar um relatório que vai trazer termos técnicos esclarecendo e analisando o impacto ambiental. E, através deste relatório, o órgão público responsável pela licença, ele vai analisar e vai conceder ou não a autorização para o projeto ser executado. Então, nesse caso, ele vai verificar se esse projeto realmente ele pode acontecer. E a gente tem que, em 1985, a ação civil pública, que foi também um marco muito importante e para proteger o meio ambiente e para cobrar em relação aos impactos ambientais. Então, esse relatório de impacto ambiental, o estudo sobre impacto ambiental juntamente com o relatório de impacto ambiental RIMA, eles são muito importantes para a verificação, para a aprovação ou não de um projeto, de um empreendimento, verificando se os impactos que vão ser causados, se realmente, como o Arnaldo questiona, se realmente aquele empreendimento ele é tão necessário que vale os impactos negativos que ele vai trazer. E também, se realmente esse empreendimento ele for adiante, se for aprovado, também com uma série de questões que devem ser avaliadas e que devem ser melhoradas para que realmente esse empreendimento traga um mínimo, minimize os riscos para aquela sociedade, minimize os impactos para o meio ambiente. Então, nós temos, em 1988, nós temos a criação do IBAMA, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Então, é muito importante o IBAMA, é muito conhecido, que é esse instituto que vai verificar em relação aos recursos naturais renováveis. E em 1988 também, como eu já trouxe para você, em relação ao meio ambiente entrar na Constituição Federal Brasileira, no artigo 225, e nós temos também o artigo 170, que fala da questão da sustentabilidade. Em 2001, também um marco importante é o Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade, ele é um instrumento criado por lei e que deve ser observado pelo município.
e ele traz os princípios básicos do planejamento participativo, da função social da propriedade. Então, ele é um exemplo de política pública que traz aí a questão pelo instrumento criado por lei e que o município deve observar esse planejamento participativo, em que as pessoas, a sociedade, ela tem o direito de participar, tem o direito de voto e a função social da propriedade. Então, em relação à política pública, em relação à questão do estudo do impacto ambiental, da importância disso para a governança corporativa, a gente tem conceitos para a gente conseguir verificar nosso problema. Vamos lá? Então, a política pública, ela visa a melhoria social. E para verificar se isso está acontecendo, o Estado ele vai criar meios de mensuração. Então, a importância de mensurar isso através, eu trouxe aqui 3 índices, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. O IDH, que é mais conhecido, mais falado, né? Ele é um índice de desenvolvimento que ele foi criado em 1983 pelo Programa das Nações Unidas e ele é adotado por mais de 180 países e ele tem critérios como renda, longevidade, educação. Já o índice de felicidade, ele foi criado no sul da China, no país chamado Butão, que ele, em 2008, até 2008, ele era uma monarquia. Depois, o herdeiro que veio suceder, que deveria herdar o trono, ele quis transformar numa democracia. Então, ele proclamou a república. Esse índice de felicidade, ele tem uma medição diferente. Ele olha não só essa questão que a gente falou do IDH, que é a questão de renda, de educação, mas ele olha para questões como espiritualidade, meio ambiente, a importância de olhar para o meio ambiente, de se preservar o meio ambiente. Ele olha para a questão da qualidade de vida. Um ponto importante também nesse índice de felicidade é a questão da corrupção, que eles avaliam também. Então, é uma forma diferente de olhar para mensurar o que é realmente a qualidade de vida, como isso impacta nas pessoas. E quando a gente pensa em sustentabilidade, parece mais próximo do nosso conceito de desenvolvimento sustentável, de sustentabilidade, que prevê a importância do meio ambiente, que prevê a importância de que nós necessitamos dos recursos naturais para sobreviver e que somente o econômico, somente produzir, somente gerar renda não é suficiente para ter qualidade de vida, porque os recursos naturais se esgotam e nós dependemos dele para sobreviver. Então, esse índice de felicidade é uma nova forma de olhar, de se pensar em um desenvolvimento sustentável, de se pensar numa mensuração, um índice de mensuração de qualidade de vida, de felicidade. Então, o outro índice que eu trouxe é o índice Balanced Scorecard, conhecido como BSC. O BSC ele foi criado por Kaplan e Norton em Harvard e ele é uma ferramenta de gestão. Ele avalia em relação às empresas a questão da missão, da visão, do planejamento da empresa. Então, tudo isso é avaliado a partir desse índice Balanced Scorecard. Então, com todos esses conceitos que nós vimos, nós vamos para a resolução da nossa situação. Apenas após o resultado do EIA, que é o Estudo sobre Impacto Ambiental, e o RIMA, que é o Relatório de Impacto Ambiental, e da audiência pública, é que poderá ser avaliado
se o impacto ambiental com a interrupção da piracema e o impacto social pela mudança do costume local valem como preço a ser pago para a geração de energia, uma vez que existem outras formas de captação que podem ser estudadas e implantadas, fazendo com que os costumes e a natureza não paguem um preço tão alto. Então, o Arnaldo ele estava certo em questionar essa obra, esse empreendimento, porque não foi feito nenhum estudo prévio de impacto ambiental, muito menos se tem um relatório de impacto ambiental, e por isso, primeiro, antes de qualquer conclusão, é necessário se ter esses estudos de impacto ambiental, verificar o que vai trazer de negativo para essa sociedade, o impacto que ele já questionou em relação aos costumes locais, o êxodo rural, a questão da piracema, tudo isso vai ser avaliado através desse estudo de impacto ambiental. Então, com isso, nós resolvemos a nossa primeira situação problema. E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. Caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Bom, já conhecemos a nossa situação geradora de aprendizagem, já finalizamos a primeira situação problema da aula e agora você vai me ajudar com a segunda situação problema. Então, o que é, primeiro questionamento, o que é a ideologia ecomarxista da ONG Viva Piracema? Por que existe uma resistência a essa ideologia? E qual é a importância das influências filosóficas? Então, o Arnaldo, ele fez a sua reivindicação por meio de um requerimento oficial à presidência da República, demonstrando o quanto o sistema capitalista está se sobrepondo aos interesses comuns e locais. Para a redação desse documento, eles se reuniram todos na ONG Viva Piracema, apesar da resistência de alguns, inclusive de Arnaldo, por ela pregar ideias ecomarxistas. Foram reclamadas questões técnicas, como a ausência do estudo prévio de impacto ambiental e de vizinhança, e a fundamentação se deu com base no equilíbrio entre o capital e o bem comum, ou seja, entre os interesses do capital, do financeiro, do retorno econômico que você ia trazer para a região e do bem comum da sociedade que está localizada, dessa comunidade que iria ser afetada. Então, essa é a nossa situação. O questionamento, foi levado através de uma documentação informando a respeito do impacto ambiental. Eles se reuniram numa ONG, a ONG Viva Piracema, que tem ideias ecomarxistas, ecossocialistas. A gente vai ver o que significa isso, vamos trabalhar esses conceitos para resolver, então, essa segunda situação. O socialismo, primeiramente, você já conhece a ideologia socialista, que é uma das teorias da organização que trata da administração e da propriedade pública e coletiva dos meios de produção e de distribuição dos bens para garantir a igualdade de oportunidade para as pessoas. Importante, antes de dar continuidade a esses conceitos, a essas ideologias, importante que fique claro que aqui ninguém está defendendo nem socialismo, nem capitalismo, nem ecomarxismo. Aqui a gente traz ideologias.
As ideologias, elas são baseadas num tipo ideal, né? Como o próprio nome diz, ideologia é um tipo ideal. É algo que se pensadores, que estudiosos acreditam que poderia acontecer daquela maneira, que daquela maneira seria melhor e que poderia, né, a sociedade viver melhor com aquela ideologia ou com a outra ideologia. Porém, a gente sabe que, na prática, tanto o socialismo, quanto o capitalismo, quanto essa nova ideologia que eu vou apresentar para você, existem falhas, existem problemas em todas, e é importante a gente compreender essas ideologias para ter uma visão de mundo, uma visão do todo, e para a gente poder buscar, muitas vezes, pensadores que a gente fala assim, nossa, como que aquela pessoa pensou nisso há tanto tempo atrás, né? Como Marx, que ele tinha algumas ideias que a gente vê que, né, hoje são atuais ainda. Mas a gente precisa compreender, ali a gente tem a questão, né, do Arnaldo e do pessoal que tinha uma preocupação em relação a essa ideologia que eles não conheciam. Então, aqui a gente vai trazer esses conceitos, mas é importante que fique claro de que são ideologias, são tipo ideais, né? Então, vamos ao segundo conceito do ecomarxismo ou ecossocialismo. O ecomarxismo, o ecossocialismo, ele surgiu em meados da década de 60 na Europa e na Austrália, e ele trata-se de uma ideologia que alia as ideias marxistas com as ideias do socialismo, da ecologia, da política verde e da alterglobalização. A alterglobalização é uma palavra que eu quero falar para você porque é importante a gente compreender esse conceito de alterglobalização, porque quando a gente fala desse conceito de alterglobalização, a gente está falando de construir alternativas para realizar mudanças em relação aos efeitos negativos produzidos pela globalização. Então, existe uma crítica em relação a todos os efeitos negativos que a globalização trouxe em relação ao impacto ambiental, por conta de toda a revolução industrial, tecnologia e o aumento do consumo, o aumento da produção, o aumento do uso dos recursos naturais, que também aumenta a poluição, o desmatamento, que faz com que a gente tenha um efeito estufa, que prejudica a saúde das pessoas, que prejudica o meio ambiente. Então, tudo isso é questionado através da alterglobalização. Então, essa teoria, essa ideologia, ela vem buscar na ideia de que se voltar para o meio ambiente, se voltar para olhar para os recursos naturais, não olhando apenas para o homem no centro, não olhando apenas para aquilo que é de interesse do homem, muitas vezes, e fazendo com que se traga tantos prejuízos, tantos problemas para o meio ambiente, para a própria sociedade que nós estamos enfrentando hoje. Então, essa ideologia, ela questiona isso. E em relação ao capitalismo, ela vai questionar, então, a relação da exclusão social, da pobreza, dos conflitos sociais, da degradação ambiental. Ela atribui tudo isso ao capitalismo, dizendo que isso é um resultado, na concepção deles, dos ecossocialistas, desse sistema capitalista por meio da globalização. E é por isso que eles defendem a desconstrução do capitalismo, incentivando o quê? A propriedade coletiva, a produção desenvolvida por meio de produtores livremente associados. E aqui a gente tem, né, uma imagem, uma figura que traduz esse questionamento em relação, aqui a gente tem um pescador
e que trabalhou provavelmente ali o dia todo, porém ele vai levar para casa apenas um peixe, enquanto o capitalista, o dono do capital, o dono dos meios de produção, ele vai levar o restante do cesto. Então aqui é um questionamento, então, em relação, eles atribuem esse problema relacionado à globalização, a questão de se pensar, né, na alterglobalização, que é uma nova concepção de olhar para os efeitos negativos que trouxe a globalização, que trouxe o capitalismo, e se pensar numa nova forma de se viver, uma nova forma de se produzir, uma nova forma de se consumir. Então, em relação à ONG Piracema, vamos ver, a ONG Viva Piracema, ela é inspirada na ideologia marxista. Ela valoriza a proteção do meio ambiente e do trabalho. Por essa razão, ela vai defender também a Piracema, que garante o meio ambiente no seu curso natural e o trabalho pela pesca. Então, aqui é a questão do social e a questão do ambiental. E a resistência a essa ideologia, ela vem da falta do conhecimento sobre o que se tratava. Então, o Arnaldo e os outros integrantes, eles não tinham ideia do que se tratava essa ideologia ecomarxista ou ecossocialista. E a importância, então, da gente compreender as influências filosóficas, da gente observar essas influências, olhando, né, para essas ideologias de uma forma não política, mas olhando de modo que isso venha contribuir para avançar no nosso modo de compreender o meio ambiente, de compreender as relações sociais e de se buscar soluções melhores. Então, se a gente vive hoje no capitalismo, como que dentro do capitalismo a gente pode buscar alternativas, como a gente falou a respeito de um desenvolvimento mais sustentável, como a gente pode diminuir o nosso consumo, consumir de forma mais consciente, como as empresas podem olhar para o seu processo produtivo, buscando alternativas mais sustentáveis dentro desse processo produtivo. Então, é a forma de se pensar em relação ao meio ambiente, em relação à sociedade. Com isso, você me ajudou a resolver a segunda situação problema. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem, é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então fique agora com a SP3. Até mais! Já resolvemos 2 situações e agora vamos conhecer a terceira. A ONG Viva Piracema, ela procedeu ao levantamento de informações da empresa sobre o ponto de vista do mercado, buscando na BMF Bovespa, e eu expliquei já na aula anterior, que a BMF ela se juntou com a Bovespa primeiramente, a gente tem uma fusão, por isso que se tornou BMF Bovespa, que a Bovespa é a Bolsa de Valores de São Paulo, e ela teve uma nova fusão, e agora ela se chama B3. No seu livro, você vai encontrar ainda BMF Bovespa, porém, se você quiser pesquisar, entrar no site, conhecer mais a respeito, você vai pesquisar como B3. Então, pela sua saúde econômico-financeira e pelas referências, tais como
atividade empresarial. Então, ela descobriu que as referências econômico-financeiras da empresa, ela tem se abalado por não preencher os requisitos do ISE, tendo atividades contrárias ao meio ambiente, fazendo com que as suas ações elas estejam em queda no mercado financeiro. Com isso, se coloca alguns questionamentos. Você acredita que a Guimarães S.A. ela preenche os requisitos dos indicadores de desenvolvimento sustentável? Será que ela é uma empresa de credibilidade? E esses argumentos, será que esses argumentos eles ajudarão a afastá-la do projeto de construção da represa? Então, são questionamentos relacionados à atitude da Guimarães S.A. Será que ela pode entrar no Índice de Desenvolvimento Sustentável? Ela pode ser considerada uma empresa que tem credibilidade? Então, nós vamos trabalhar alguns conceitos para ajudar a resolver essa situação. Então, o desenvolvimento sustentável e a sustentabilidade, eles buscam garantir a nossa continuidade e a das futuras gerações, como a gente já viu, através da preservação do meio ambiente. Para garantir o compromisso da empresa em relação a essa preservação, é que foram criados os indicadores de sustentabilidade, buscando mensurar o grau de comprometimento que as empresas têm em relação ao meio ambiente. E no Brasil, a Agenda 21, os indicadores de desenvolvimento sustentável do IBGE, eles são importantes exemplos de indicadores. Eu vou explicar mais a respeito da Agenda 21, mas nós temos também o International Institute for Sustainable Development, que foi apoiado pela ONU e criou uma ferramenta chamada Painel de Sustentabilidade. Essa ferramenta, ela avalia o índice de desenvolvimento sustentável, a qual pode ser usada para comparar países, cidades e empreendimentos. Então, é importante esse painel de sustentabilidade para verificar como os países estão atuando em relação ao desenvolvimento sustentável, os compromissos que são feitos, como a gente já viu, em relação às conferências, em relação às cimeiras, em que os países se comprometem em relação a metas relacionadas ao meio ambiente, diminuição dos gases de efeito estufa e várias metas que eles se comprometem e são medidas por esse painel de sustentabilidade. E a Agenda 21, como eu falei, a Agenda 21 Global, ela foi construída com a contribuição de governos e instituições da sociedade civil de 179 países. E ela culminou com a realização da CNUMAD, que é a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Ela aconteceu no Rio de Janeiro em 1992, que ficou conhecida como Rio 92. Os compromissos foram fortemente reafirmados durante a cúpula de Joanesburgo, ou Rio+10, que seria 10 anos após essa primeira conferência que aconteceu no Rio de Janeiro, aconteceu a Rio+10 em 2002. E aí, além dessa Agenda 21, que foram discutidos acordos e que os países se comprometeram, a gente tem também a Declaração do Rio, em que também existem 27 princípios que os países deveriam se comprometer em relação ao desenvolvimento sustentável. A gente tem a Declaração dos Princípios sobre o Uso das Florestas, a Convenção sobre a Diversidade Biológica e a Convenção sobre as Mudanças Climáticas. Então, só para a gente saber que existem vários acordos, além dessa Agenda 21, que servem para reafirmar compromissos desses países.
Além disso, nós temos os indicadores Ethos. O Indicadores Ethos, ele foi criado em 1998 pelo Instituto Ethos de Empresa e Responsabilidade Social. E o objetivo dele é ser uma ferramenta de aprendizagem e de avaliação, ou autoavaliação, que vai incorporar a gestão no seu planejamento estratégico, tanto a responsabilidade social quanto ambiental, e o monitoramento das práticas gerais, nesse sentido, na empresa e também pela empresa. Então, o Instituto Ethos, ele busca compreender e incorporar de forma progressiva o conceito do comportamento empresarial socialmente responsável, implementar políticas e práticas que vão atender a elevados critérios éticos, contribuindo para o alcance do sucesso econômico sustentável a longo prazo. Além disso, ele busca assumir suas responsabilidades com todos aqueles que são atingidos por suas atividades. Então, esse Indicadores Ethos, ele é muito importante para as empresas e ele é acessível, inclusive eu acessei o site, fiz o cadastro para ver como funciona de fato. Ele é para empresas, as microempresas também podem participar, é uma ferramenta gratuita e é muito interessante porque, além da empresa ela ter uma autoavaliação, ela vai receber uma autoavaliação, ela vai responder um questionário, lá são respondidas questões binárias de sim ou não, também questões quantitativas, questões qualitativas. Vai ser feita uma avaliação, uma autoavaliação que a empresa vai responder e vai ter acesso a um retorno a respeito de como a empresa se classifica em relação ao desenvolvimento sustentável, à sustentabilidade e uma série de princípios que esse Indicadores Ethos ele recomenda. Além disso, não vai parar por aí. A empresa pode também ter acesso a um retorno de como ela poderia atuar para melhorar. Ela, por exemplo, ela alcançou o nível 2. Ela vai receber, então, um retorno de como ela poderia melhorar para chegar no nível superior, para que ela melhore a sua performance em relação ao desenvolvimento sustentável e à sustentabilidade. Então, esse Indicadores Ethos é uma ferramenta que os empresários podem utilizar e que é avaliada, muito bem avaliada, inclusive para a questão de investimentos, de investidores, e é importante em relação ao avanço, né, que a gente fala de desenvolvimento sustentável, de você pensar na sustentabilidade dentro das organizações. Nós precisamos das organizações para conseguir alcançar esse desenvolvimento mais sustentável. Além disso, dentro desses Indicadores Ethos, vamos lá, ele busca também demonstrar aos seus acionistas a relevância de um comportamento socialmente responsável para o retorno em longo prazo em relação aos seus investimentos, identificar formas inovadoras e eficazes de atuar em parceria com as comunidades. Olha que importante a questão de olhar para a comunidade na construção de um bem-estar comum. Prosperar contribuindo para o desenvolvimento social, econômico e ambiental sustentável. Então, a importância de se utilizar esse indicador e de se olhar para as questões da sociedade, do meio ambiente, de uma nova forma. Então, a gente pensar, existem já meios de se mensurar, não é algo que fica só no ideológico, mas existem ferramentas, existem meios de se mensurar também os avanços que as empresas têm em relação a isso. E a sustentabilidade, ela precisa ser pensada cada vez mais. Quando se olhar para a sustentabilidade, a empresa olhar a longo prazo, não a curto prazo, pensando no impacto que isso vai trazer
a longo prazo, porque muitas vezes se pensa apenas no investimento, no custo que ela vai ter e acha que e vê a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável como um custo. Porém, a longo prazo, a sustentabilidade, até médio e longo prazo, ela vale a pena investir no desenvolvimento mais sustentável. Tanto pensando, é claro, em relação ao meio ambiente, à qualidade de vida que nós precisamos para sobreviver, quanto pensando em relação ao investimento e ao retorno financeiro que a empresa tem. Porque cada vez mais a sociedade está cobrando que a empresa tenha uma gestão mais sustentável, pagando, inclusive, pessoas que já têm mais consciência, elas buscam produtos que são considerados produtos mais sustentáveis, que empresas que utilizam um processo produtivo mais sustentável, a questão do descarte, né, produtos que não agridem ao meio ambiente, produtos naturais, mesmo cosméticos, cada vez mais cresce linha de cosméticos naturais, mas cada vez mais se cobra isso em relação às empresas. E as empresas que não olharem dessa forma e não compreenderem esse papel, elas vão perder também, vão cada vez mais ficar para trás, porque não tem mais como a gente retroceder. A gente chegou num estágio de crise ambiental e social em que a gente precisa agir, as empresas precisam agir e precisam mudar o seu modo de produção, o seu modo de olhar, a sua missão, a sua visão, né? E não adianta apenas também dizer que é sustentável, colocar um selo, um rótulo lá de sustentável, praticar algumas ações ditas sustentáveis, mas se a empresa não tem aquilo como missão, não tem aquilo como visão, e no primeiro problema que ela tem econômico, ela corta a verba para a comunidade, ela corta a verba de investimento nas questões ambientais. Então, isso é muito sério e muito maior. Tem que se ter uma visão do todo quando se fala da sustentabilidade dentro das organizações. Então, a partir disso, vamos ver a nossa situação em relação à Guimarães S.A. Ela é um exemplo típico de empresa que não preenche os requisitos dos indicadores de sustentabilidade. Ela é uma empresa não certificada e, por isso, ela não tem crédito no mercado. Por esse motivo, ela não poderia nem estar participando de uma obra pública. E esse é um argumento importante para afastá-la da construção da represa e de questionar, inclusive, o projeto todo, desde a sua concepção. Então, com isso, o Arnaldo verificou que a empresa ela não tem crédito, ela não poderia nem estar participando de uma obra pública e que todo o projeto dela pode sim ser questionado. Com isso, nós resolvemos mais uma situação. Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs, que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho, terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! Você já me ajudou, então, a resolver 3 situações problemas referente à nossa situação geradora de aprendizagem em relação ao Arnaldo. E agora nós vamos conhecer a 4ª situação. Em uma prévia análise, constatou-se que o empreendimento traria um grande prejuízo ambiental local e regional, comprometendo as espécies nativas, com possíveis danos à crosta terrestre e aos lençóis freáticos.
a possibilidade de comprometer substancialmente o clima da região, repercutindo não só na região, como em todo o seu entorno, a médio prazo no país e por extensão no mundo. O Arnaldo e os demais envolvidos, eles pensaram em divulgar os resultados para sensibilizar não só localmente, mas todo o país em relação aos danos causados ao meio ambiente. Então, eles questionaram qual é o compromisso efetivo da Guimarães S.A. com o empreendimento diante da sua função social. E se a tecnologia de hoje ela está em favor do meio ambiente ou da empresa. Questionaram também se existe saída para a Guimarães S.A. dar continuidade em seu projeto de implantação da represa. E se em algum momento a Guimarães S.A. se utilizou da tecnologia para a gestão do empreendimento em favor do meio ambiente. Então, são vários questionamentos feitos em relação à empresa, ao impacto que ela traz. Eles resolveram divulgar todos esses problemas, não apenas localmente, mas globalmente, porque quando a gente fala de meio ambiente, o impacto que ele traz em um local, ele não fica apenas naquele local, ele vai se espalhar, muitas vezes pela região, e outras, mais graves, pode trazer problemas para o mundo todo. Então, quando a gente fala, dessa tragédia que aconteceu em Brumadinho e de tudo o que repercute, não só na cidade de Brumadinho, mas para muitos quilômetros de distância, comprometendo rios, comprometendo as espécies, comprometendo o abastecimento de água, não só daquela região, mas de vários locais. Então, a gente percebe que quando a gente tem um problema, um impacto ambiental, ele não fica apenas no local, mas ele tem que ser visto globalmente, porque ele atinge não só aquela região, mas compromete muitas vezes pessoas que estão distantes, países, e até quando a gente fala do mundo todo. Vamos ver então, em relação a essa questão da tecnologia, que ela também pode ser vista como mitigadora dos danos ambientais. Então, quando a gente fala da evolução, da revolução industrial, quando a gente fala da tecnologia e dos problemas que a gente também precisa olhar para o aspecto positivo, para aquilo que a tecnologia pode favorecer em relação ao meio ambiente, trazendo inclusive soluções, resoluções para questões relacionadas ao meio ambiente, o que a empresa pode utilizar de tecnologia para mitigar o seu impacto ambiental. Então, voltando para o quadro, nós temos que as empresas cada vez mais elas estão conscientes e buscando tecnologias sustentáveis. Isso realmente tem acontecido, a gente percebe isso tanto olhando para as empresas como através de pesquisas, de estudos. Então, a gente tem exemplos da questão da tecnologia a favor do meio ambiente, a questão da linha branca de eletrodoméstico. A gente tem os selos, que mostram quais são os produtos que economizam, que consomem menos energia, as lâmpadas LED, a captação de luz solar, a questão das placas solares cada vez cresce mais, não só sendo utilizada pelas empresas, mas também em residências. Então, existem estudos que mostram que cada vez mais, daqui a alguns anos, a gente vai ter um aumento muito grande do uso dessas placas solares nas residências, porque você tem, além de você diminuir o impacto sobre o meio ambiente, você tem uma economia.
que a longo prazo, como eu falei, por isso que a sustentabilidade tem que ser pensada a longo prazo, você faz um investimento, mas você vai ter um retorno a longo prazo daquele investimento, você vai ter uma economia depois de algum tempo que vai pagar e ainda você vai sair no lucro em relação ao seu investimento. E eu trouxe um outro exemplo, esse carro aqui, diferente, que é o SunSweet, eu nem sei como falar isso, tá? Eu vou tentar. SunSweet Violet, que é um veículo solar diferente. Ele conta com 2 motores de 1,5 kW, que opera com 98% de eficiência e com um peso de somente 400 quilos. Ele é capaz de alcançar uma velocidade máxima de 130 km por hora. E embora o chamativo seja a questão da autonomia, ele é capaz de alcançar 800 km somente com a eletricidade produzida pelos painéis solares. Entendemos que essa seja a capacidade máxima de eletricidade que ele pode gerar. Ele possui um diferencial dele em relação a outros carros feitos dessa forma mais sustentável. Ele possui a câmera de visão traseira, tem alguns opcionais que normalmente a gente não vê nesse tipo de veículo. Ele possui um sistema de navegação com ar-condicionado, ele possui Wi-Fi também. Então, algo diferente que a gente não costuma, que não faz parte ainda da nossa realidade, mas a gente vê que já existe tecnologia, que já existe investimento, que já existe estudo para que a gente possa cada vez mais usar a tecnologia a favor do meio ambiente, buscando, através da tecnologia, mitigar os efeitos do nosso impacto, do impacto do homem no meio ambiente, da nossa pegada ecológica, como a gente já comentou. Então, voltando lá, a gente tem a tecnologia em favor do meio ambiente, representada também pelos maquinários eletrônicos, digitais e outros, que elas servem para diagnosticar e monitorar práticas ambientais. Então, aqui a gente tem aparelhos que vão monitorar, que vão verificar as práticas ambientais. Além da prevenção, esse tipo de tecnologia, ele vai servir para prevenir riscos, como identificar a extensão de danos em práticas de grande porte, como é o caso de construções de represa, que a gente viu o exemplo da nossa situação geradora, para a produção de energia, por exemplo. E o outro impacto que deve ser considerado é a mudança da cultura local e a possível extinção da cultura, porque a pessoa humana também faz parte da natureza. Então, quando a gente fala em relação a Guimarães S.A., a gente vê que ela vai trazer, ela não pensou no impacto ambiental, não utilizou a tecnologia a favor do meio ambiente e ela vai trazer um prejuízo para a cultura local, vai trazer um prejuízo também para o meio ambiente. Então, com isso, vamos resolver a nossa situação? Diagnosticou-se que a Guimarães S.A. ela não tem qualquer compromisso com a sua função social e a empresa utiliza da tecnologia somente em prol do seu objetivo. Mostra uma conduta totalmente antiética e uma empresa de tal porte, ela poderia sim utilizar a tecnologia também para garantir a todos uma total segurança ambiental e tornar público tal ato, porque a energia é extremamente importante, contudo a segurança ambiental se sobrepõe. Então, o que a gente tem dito e tem visto, essa sobreposição do econômico em relação ao ambiental. Apesar de muitas empresas já terem consciência em relação ao seu papel,
já terem consciência em relação à sua função social, a gente percebe que cada vez que existem ainda empresas que não entendem o seu papel, a sua função social e que priorizam apenas o econômico, trazendo muitas vezes um impacto para o meio ambiente, trazendo tragédias ambientais que trazem aí por anos, séculos até um prejuízo para o meio ambiente, porque quando a gente fala do meio ambiente, a recuperação dele é muito mais demorada. A gente tem aí, a natureza leva aí anos, séculos para poder construir algo que o homem vem e impacta, né? Acaba com espécies raras e que muitas vezes isso não vai se recuperar, sem contar nas vidas perdidas, né? Sem contar no impacto que a gente tem para a sociedade. Então, além disso, a gente tem também que a tecnologia e o seu avanço, elas representam sim uma aliança com o meio ambiente, que era uma dúvida de Arnaldo, um questionamento, pelo diagnóstico e monitoramento que as ferramentas tecnológicas, elas são capazes de proporcionar. Então, com isso, a gente resolve mais a nossa última, né, situação-problema. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu a aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou. Você ainda tem a sua pós-aula para acessar. Não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Muito bem, você me ajudou a resolver 4 situações-problemas e agora eu trouxe uma nova situação, diferente do que a gente trabalhou na nossa situação geradora de aprendizagem, mas que tem a ver com a questão do desenvolvimento sustentável, com a questão do uso da tecnologia a favor do meio ambiente. Vamos ver então, a Croatá Laguna Ecopark, ela trata-se da primeira cidade 100% inteligente e sustentável a ser construída no Brasil, com o apoio das companhias italianas Planeta Idea, Social Fair, Startal e o nome do Centro de Empreendedorismo da Universidade de Tel Aviv, em Israel. Então, esse empreendimento, na verdade, ele já está sendo construído, já foi entregue já até o seu primeiro lote. E o diferencial, a gente tem cidades inteligentes e sustentáveis no mundo, porém, um diferencial dessa cidade é que ela também visa a inclusão social. Então, você tem um preço de terreno, um preço em relação a outros tipos de cidades sustentáveis desse tipo, diferenciado, porque ela inclui a faixa etária renda mais baixa. Então, ela é também inclusiva, ela também olha para o aspecto social, além do ambiental. Esse empreendimento, ele foi erguido, está sendo erguido, porque ele ainda não terminou, no Ceará, e ele deve se tornar referência para outros municípios do Brasil, quando for inaugurado, ou nesse caso finalizado. E em sua primeira fase, ele
já contou com um espaço residencial para 150 casas, além de um porto, que até 2025 ele deve ser o segundo maior do Brasil. E é uma área destinada ao lazer, ao comércio, serviços públicos e indústria. Então, esse empreendimento de cidades sustentáveis, ele traz várias questões, vários aspectos que alia a tecnologia à questão da sustentabilidade. E ele traz aqui, então, corredores verdes ao longo de toda a cidade, ciclovias de ponta a ponta do município. Então, aqui a gente tem um incentivo ao uso de outros tipos de transporte, que não os transportes que trazem poluição, tratamento de águas residuais, o aproveitamento da água pluvial, coleta inteligente de resíduos, produção de energia solar e também eólica, praças com equipamentos esportivos que geram energia por meio dos movimentos dos cidadãos. A gente tem o monitoramento da qualidade do ar e da água. Além disso, eles utilizam redes inteligentes de eletricidade e de água, iluminação pública inteligente, aplicativos para serviço de mobilidade. Então, eles utilizam aplicativos de compartilhamento. Então, você tem ali caronas que tem um grupo da carona, que é feito tudo ali, eles se comunicam e falam a respeito de questões relacionadas à sustentabilidade, ao desenvolvimento sustentável, questões importantes que estão acontecendo na cidade. Então, a gente tem ali os moradores envolvidos e buscando a causa sempre de usar a tecnologia a favor do meio ambiente. Continuando, esses aplicativos, então, eles servem para ajudar na mobilidade. Eles têm também as hortas compartilhadas, que são espalhadas por toda a cidade, uma infraestrutura digital com Wi-Fi grátis para todos os moradores. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de um empreendimento real. A gente não sabe ainda, ele ainda não finalizou, ele entregou a primeira parte, mas, como a gente falou, né, de questão ideal, de ideologia, a gente tem uma série de ações aqui. Se realmente funcionar dessa forma como se entende os empreendedores dessa obra e como se planejou, é algo que pode sim trazer um avanço para o nosso modo de viver, para a nossa pegada ecológica, para a forma como a gente vive, que a gente consome, né? Então, a gente finalizou o nosso Provocando Novas Situações e eu quero chamar você para participar agora de um momento de interação. A gente vai trabalhar com o Kahoot. Você vai acessar, eu vou trazer um login para você, vou dar o login para você acessar e você vai participar então. É uma forma de você interagir e de você também um jogo em que quem acertar mais e for mais rápido ganha. E a gente também está aprendendo, uma forma de aprender e de interagir, tá? Então eu vou dar uns minutinhos para que você possa acessar e logo a gente vai dar início então o Kahoot.it. Você vai acessar o Kahoot.it, como eu já expliquei nas outras aulas, e vai colocar o login que eu vou passar para você posteriormente. Quatro participantes. Eu vou dar um tempinho para o pessoal acessar. E o número que você deve colocar, o login, é o 554766. Então, você vai utilizar
esse login para acessar e participar. Lembrando que a pergunta vai aparecer no quadro para você e as alternativas vão aparecer como símbolo para você responder. Nossa, nós já temos 75 participantes, 78. Muito bem, o pessoal está acessando ainda. 97, 98, 100 participantes. O pessoal continua acessando. Vou aguardar mais uns segundinhos. Muito bem. 120, nossa, estou perdendo as contas aqui. 137. Muitos jogadores aí. A competição vai ser difícil, hein? Muito bem. Vamos dar início, então? Nós temos duas questões. É um relatório conclusivo que traduz os termos técnicos, analisando o impacto ambiental. Então, nós temos as alternativas aí, o EIA, o RIMA, IBAMA, CONAMA. O pessoal tá bem rápido para responder, ó. 131 já responderam, mais de 130 já responderam. Tá acabando nosso tempo. (19 segundos). Temos 156 respostas. 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Acabou. Muito bem, 91 acertaram a resposta correta, RIMA. Então, de parabéns. A primeira que acertou aqui, que ganhou essa questão, foi a Rosana. Segundo, não vou saber dizer, porque não tem o nome, mas está de parabéns. Mariana, Camila e Ana de Palmas. Trata-se de uma ideologia que alia as ideias marxistas com as ideias do socialismo e ecologia. Então, nós temos... O pessoal está bem rápido para responder, olha. Já que ganha quem responder corretamente e responder mais rápido. Estamos no caminho aí. 30 segundos faltando. 163 respostas. 20 segundos. 15. Tá acabando o tempo. Quem será que vai ganhar? 5, 4, 3, 2. Acabou. Muito bem. Nossa, 148 acertaram, ecomarxismo. E vamos ver, vamos lá para os ganhadores. Olha só, nós temos aqui, em primeiro lugar, nós temos a Camila, com 1973 pontos. E depois nós temos a Isa, de Piracicaba, com 1964 pontos. Parabéns para a Camila, parabéns para a Isa, de Piracicaba, e parabéns para todos que participaram. Agora eu vou dar um minutinho para perguntas e eu volto em seguida.
vamos para a finalização da nossa aula. Não tivemos nenhuma pergunta. Eu percebi que o pessoal realmente apreendeu os conhecimentos pelas respostas no Kahoot. A maioria acertou, estão de parabéns. Obrigado pela participação, foi muito bacana. Espero que você tenha gostado. E a aula de hoje nós vimos então conhecimentos importantes que a gente deve avaliar em relação à questão das organizações, da governança, né, da gestão organizacional, das políticas socioambientais, a questão da mensuração, das empresas utilizarem também de métricas para verificar como elas estão atuando em relação ao seu impacto ambiental, em relação ao seu impacto social, e as empresas cada vez mais vão ser cobradas em relação a isso. Você conheceu também um estudo sobre impacto ambiental, o relatório de impacto ambiental. Então, tudo isso é importante quando a gente pensa em um empreendimento, quando a gente pensa em algo que pode comprometer o meio ambiente, que pode comprometer a sociedade. Então, com isso, nós chegamos ao final da nossa aula. Foi um prazer estar com você. Obrigado pela participação também na aula atividade. Continuem participando e nos vemos na próxima aula. Aqui, olha.